muito bem-vindo. Eu sou Grazi Guimarães. Eu sou Lucas Moreno. E esse é o DestaCast, o podcast do programa Destaque. E hoje estamos recebendo mais um convidado, Dr. Vitor Muniz, né, Lucas? Especialista em implantes. Esse sabe tudo de implantes. Doutor, seja bem-vindo ao DestaCast. Obrigado, Lucas e Grazi. É um prazer estar aqui, esse convite maravilhoso. Prazer é nosso, né, doutor? Até porque, lembrando que o doutor já faz parte do programa Destaque, né? Sim. E agora estreando o DestaCast, que é o podcast do programa Destaque. Doutor, no programa na TV não dá para conversar muito, né, Lucas? O tempo é curto, mas aqui a gente vai falar bastante. Até porque a história do doutor é uma história longa, uma história muito bacana. Ele contou lá, assim, mais curto no programa Destaque. E aqui agora nós temos o privilégio de saber de toda a história, como começou essa paixão. Exatamente. Odontologia no sangue. No sangue, é verdade. É verdade, Lucas. Eu estava pensando aqui antes de começar que já um treinamento assim desde criança lá em casa, né? Porque meu pai ia para casa estudar, aí sempre tinha aqueles livros, aqueles monte de foto, um monte de coisa, né? De dente, de cirurgia, de tudo. E eu criança já ficava vendo aquelas coisas, qualquer criança ia jogar longe, né? Mas eu já ficava vendo, gostava, e o brinquedo que eu mais gostava era Lego. Sério? Eu só tinha Lego, só brincava, só pedia Lego, e aquele monte de pecinha pequenininha para juntar uma com a outra e tudo, e imaginação. Quer dizer, de uma forma já estava assim, se preparando do que seria no futuro, né? Porque montando aquelas pecinhas do Lego, mais ou menos o que você faz hoje, é construir, né? Construindo. Aquelas mãozinhas pequenininhas, sim, montando hoje essas mãos que montam sorrisos, né? Verdade, é isso mesmo. E como é que foi o começo? Eu sei que na sua família, teu pai também já era dentista, né? Isso. É dentista, né? Meu pai é dentista até hoje, né? Ele formou na primeira turma de implantes aqui do estado. Ah, é? E depois minha irmã também quis ser dentista, depois de mim. E os irmãos deles são protésticos. Olha só. Temos parentes, primos também que viraram dentistas depois. Então, a família toda nessa área de odontologia. E seu pai é de Vitória mesmo? É capixaba? É capixaba. E a formação dele foi aonde? Qual a? Foi na UFES. Na UFES? Na UFES. Eu fiz na FAESA. Você fez na FAESA. Minha irmã também. Então, no tempo do seu pai, quer dizer, está com 40 anos de profissão já, teu pai? Eu não... Por aí, as né? contas já, mas é por aí. É por aí, né? Porque eu sei que há muito tempo atrás, eu acho que, não sei se vocês vão lembrar, que tinha muito dentista, né? Que tinha um nome que dava, ele não era formado, ele tinha um dentista prático. Isso, tinha. Né? Tinha muitos, né? Porque só tinha uma faculdade aqui no estado, né? Para atender todo mundo, então imagina, no interior do estado não tinha acesso, não tinha dentista formado. Então as pessoas recorriam ao que tinha, né? Sim. Tá ali com dor, tem que resolver. Tem que resolver. E você falou que seu pai é da primeira turma? Da primeira turma. Olha só. De implante da especialização aqui do estado, né? Que teve. Então, seu pai é uma pessoa que pode até falar como que era isso antes da faculdade, né? Antes da universidade. Como é que funcionava, como é que era o dentista, né? Sim, a gente já conversou muito isso. Assim, naquela época não tinha nem luva, né? Nossa. Não tinha, era aquelas... Porque muita gente tem medo da anestesia hoje em dia. Sim. O barulhinho também que faz muita gente ter terror, né? Do motorzinho, vem muito de lá de trás, muito né? Muito de lá de trás, assim, já mudou muito. Lá de trás, por exemplo, a anestesia, a agulha não era agulha descartável. Era aquela agulha grossa que para estufa, que perdia o corte. Então, era muito mais doída do que é hoje. O pessoal tem traumas, né, daquilo por causa dessas coisas. É interessante falar isso, que por isso justifica os traumas. Até lá, daqui a pouco a gente vai conversar mais lá na frente ainda, tem muito assunto, mas pacientes que hoje são os seus pacientes, né, doutor, têm esses traumas antigos por conta disso, né, também. Por conta de antes, como tinha dificuldade, né, tudo era mais doloroso, né? Os medicamentos, tudo, né? Era muito mais... não tinha essas facilidades, né, que tem hoje. Então, pois é, você falou agora que agora eu estou buscando aqui. Então, até a espessura da agulha era diferente. Muito mais. Olha isso. Muito mais do que hoje. Hoje a gente tem agulhas, assim, que são um terço do que era, né? Um terço do que era. E, assim, ela é usada uma vez só. Então, pois é, ela é descartável. E você me falou que então quer dizer que a agulha lá atrás, no começo, ela guardada, usava no paciente e guardava para ser reutilizada. Reutilizada, ia na estufa, era aquecida e tudo, e usava de novo, ela ia perdendo o corte.
quando ia no próximo... E quem descobriu que se perdeu o corte não era o paciente, né? Era os traumas. O paciente fala assim, ei, eu acho que perdeu o corte essa agulha, que tá doendo. Dependendo do pulo do paciente. Dependendo do paciente, mas é loucura. E que bacana. Aí teu pai também pode te dizer como é que foi essa evolução, né, doutor? Pode, muito bem, né? Já te passa algumas coisas, né? Eu estou muito feliz de estar hoje em dia, de hoje em não dia, ter né? passado naquela época, porque... Mas não era ele deve olhar, não. ele deve te olhar e assim, olha, filho, hoje está muito tranquilo, né? Então, Porque eu passei odontologia de guerra, né? Era outra coisa. Imagina. E, doutor, o senhor tem quanto tempo de formado? Então, hoje estou com 14 anos de formado, formei em 2010. 2010. Ainda assim, a gente está falando de quase 15 anos, você percebeu essa evolução na odontologia nesses 15 anos? Nesses 15 anos, assim, a partir de 2016, teve uma revolução muito grande, que é a odontologia digital. Então, antes a gente usava aquela massinha para fazer o molde, ia para o laboratório, tinha gesso, tinha aquela coisa toda que dava muita distorção. Às vezes os trabalhos, havia muitas coisas que a gente tinha que ajustar, né? E hoje a gente tem um scanner que escaneia, eu não preciso vazar gesso nenhum, mando por e-mail para o laboratório. Olha isso. Ele planeja no computador, manda de volta para mim, eu aprovo e ele imprime numa impressora. Sem contar que o próprio paciente já pode ver o sorriso dele, como vai ficar no futuro, né? Também, isso, o planejamento é junto com o paciente, né? Manda para ele, eu quero ajeitar essa pontinha, geralmente é a pontinha do canino, a presa, que o pessoal fala, né? Tem gente que gosta que fica pequenininho, outros que fica maiorzinho. Então, até esses detalhes mínimos a gente vai ajustando, de acordo com a personalidade de cada um. A tecnologia mesmo, né? E consegue mesmo você mostrar para o paciente, olha, o seu sorriso vai ficar dessa forma? Consegue, principalmente na área dos aparelhos, dos alinhadores. A gente teve um caso agora recentemente que eu refiz 5 vezes porque a paciente ela não queria o dente 100% alinhadinho. Ela queria um detalhezinho, um pouquinho, para não tirar a personalidade do sorriso dela, né? Então, assim, o final do tratamento, o que é entregue, fica bem próximo do que aquilo que foi mostrado antes. Exatamente. Que coisa, fantástico isso. Doutor, agora você vai me dar a liberdade de fazer pergunta, que ele é muito cavalheiro. À vontade, à vontade. Doutor, são mais de 2.000 atendimentos, né, de execução de serviços, assim. A gente está falando de mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 sorrisos. E você ainda é muito novo, né? Como que você lida com tudo isso? Gente, é saber assim, meu Deus, eu já consegui elevar a autoestima de mais de 2.000 pessoas e tem um público-alvo, né? Que é 45 anos ou mais. Então, primeiro fala pra gente sobre esses mais de 2.000 atendimentos aí e depois o nosso público-alvo. Sim, nessa jornada, né, quando eu comecei, a gente vai, assim, tendo mais afinidade com certo público, né? Então, assim, quando eu formei, atendia de todas as idades. E logo de cara eu já vi que, assim, criança não era muito meu forte, né? Então, eu fiz a especialização em implantes e já vim conhecendo, assim, eu gosto muito de conversar com o pessoal mais idoso, saber as histórias, saber como era no passado. E isso tudo foi me levando, né, a dar mais autoestima para essas pessoas. Eu gosto muito tem muitas histórias, assim, tem assim, falando da odontologia do passado, tem um paciente que falou que ele foi um daqueles dentistas práticos com 14 anos e o pai dele levou, falou para tirar todos os dentes e o dentista entre aspas, tirava os dentes e jogava para as galinhas comer. Que isso? Olha isso! É sério? Imagina o trauma dessa pessoa. O cara então economizava milho, né? Colocava comer o dente. Jogava pela janela para as galinhas. 14 anos, Lucas, era um menino. Olha, eu já vi história que tinha galinha que mordia, mas que era esses dentes aí. Mas olha só, que loucura isso aí, hein? E tem muitos casos desses, assim, de pessoal que extraía os dentes com 16 anos. Imagina, as mulheres, sabe, uma menina de 13 anos tirar os dentes. Então, tinha muito esse relato. Minha avó me dizia, ela tirou os dentes porque sentia dor. Sentia dor, arrancava o dente. Olha que solução, imagina isso. E tinha muito isso, lembra? Que antigamente as pessoas iam, né? E chegava a voltar para casa com uma toalhinha, assim, porque, fui extrair. Hoje a gente não ouve tanto isso mais, né? Porque hoje tudo dá para recuperar, né? Dá para
para salvar aquele dente, dependendo. Verdade. E imagina, passar 50 anos, uma dentadura e outra, e imagina para namorar, uma adolescente com uma dentadura para namorar, como é que loucura. E assim, depois de um tempo, a pessoa também, ela já nem lembra mais como é que era, perde como ela quer o sorriso dela, assim, né? Então a gente faz esse trabalho, assim, você tem uma foto antiga, a gente já pede para a pessoa quer recuperar como é que era, né? Uhum. Então pede uma foto antiga, da época do casamento, às vezes tem. Para vocês chegarem ali bem próximo. Muitos não tem, então a gente usa a foto da filha, sorriso da filha, do filho. Sim. E você falou também que você viu que o seu público não era criança, Isso. né? Ok. Aí também não era adolescente nem jovem, você foi chegando a ser uma pesquisa, vou trabalhar com idosos, ou 45 anos em diante. Então, eu sempre gostei de desafio, né? Sempre gostei de desafio. Então, chegavam muitos casos daquelas pessoas que já passaram por vários lugares e faziam um pouquinho de aqui, um pouquinho ali. Então, eu comecei a me especializar em casos assim mais complexos, né? Então, são esses casos de reabilitação oral que chamam, né? A pessoa tem muitos dentes ainda, só que os dentes saíram de posição, desgastaram e tudo. Então, é como refazer um prédio. Tem que fazer um projeto, tem que fazer uma simulação. Antes era cera que a gente usava no modelo, né? E passava isso para a boca e bem devagarinho. Eram tratamentos às vezes de 2 anos, 3 anos. A gente está vendo imagens Agora, bem... interessante que o senhor falou aí, doutor, do projeto. A gente vê muito o sorriso. Bom, tá pronto, tá ali perfeito. Mas para chegar nesse sorriso, esse projeto ele vem muito através das radiografias, né? Os exames são feitos, porque tudo é ali que vai definir, não é isso? Porque a parte de que a gente vê, que é o sorriso, tá ali por cima, mas por dentro ali, por baixo, está o complicador, né? Que tem que se ajeitar, né? Sim, e essa também foi uma grande evolução, assim, que na engenharia descobriu que, assim, poucos implantes aguentam muito mais dentes. Então, antigamente fazia, assim, o que a gente chama de protocolo, né, dentadura fixa, fazia com 8 implantes, alguns faziam com 10, e hoje já sabe que 4 implantes resolve. Na parte de baixo aqui, porque a gente tem um ossinho bem duro, então 3 implantes já resolvem. Que sustentam. Sustentam 12 dentes. Os 12 dentes. Então, hoje em dia a necessidade de fazer reposição óssea, enxertos, essas coisas diminuiu muito por conta disso. O tamanho dos implantes diminuiu. Então, hoje a gente consegue resolver a maioria dos casos sem enxertos ósseos. Mesmo esses casos usando dentadura 50 anos atrás, mesmo esses casos, muitos a gente consegue resolver sem. Mas então, essa pessoa que usa dentadura há muito tempo, e muito esse público seu, que chega lá com 70, 80 anos, usou por muito tempo, e como é que fica? Bom, agora vamos colocar um implante. Esse osso tem ali ainda? Como é que é isso? Tanto tempo usando, ele não vai se perdendo, esse osso? Ele vai se perdendo, mas justamente por esses que eu falei, a gente consegue aproveitar o que ficou para fixar a prótese dela. Lembrando que o doutor tem paciente, já fez um implante no paciente de 89 anos, e fora a sua avó também, né, doutor? Exatamente, aí teve nesse início, né, teve esse caso que me marcou muito, que foi em 2013, 14, que ela estava com 82 anos, já usava uma dentadura há muito tempo, e quando usa a dentadura há muito tempo, vai ficando tão liso, tão reto. É o que o Lucas está falando, né? Que a pessoa não consegue usar mais. Ali a dentadura não consegue usar. E aí eu fiz esse caso nela. O meu avô, na época, ficou falando, pra que fazer nessa idade de 82 anos? E hoje ela tá com 94. Olha isso. E o meu avô tá reclamando que a dentadura dele não faz. Ele não Eu quero fazer né? também. Tá lá sua avó com 12 anos, já com um sorriso novo. E agora tua avó tá querendo com a também. saúde melhor que a dele. Saúde melhor que a dele também. Paciente modelo ela, né? É minha modelo. E tem um paciente também de 89 anos? Tem também. Então aí, agora mais recente, a gente fez uma senhora também de 82 anos. E ela convenceu o marido dela, foi menos cabeça dura que meu avô, e fez com 89 anos. Lucas, você também grava bastante com o doutor. A gente grava, né? Mas você também grava muito quadros com ele. E ele tem muito no Instagram dele depoimentos.
Inclusive tem um senhor de 70 e poucos anos que fala, eu me achava já velho para colocar, mas hoje eu tô super feliz. Eu falava, para que eu vou gastar dinheiro colocando dente, eu já tô velho. Tem isso também, né, doutor? Aí depois começa a mexer com a autoestima deles, eles acabam ficando mais felizes com a vida, né? Sim, é verdade. Esse senhor, por exemplo, ele tinha alguns problemas de estômago. Azia, refluxo. E assim, eles não querem aquela estética linda, maravilhosa, ficar jovem de novo. Mas é uma questão muito mais de saúde, né? De tá conversando com a pessoa sem o risco da prótese sair. Às vezes a pessoa se acostuma com aquilo e nem pensa mais, né? Mas depois que a pessoa faz o tratamento, ela começa a se expressar melhor, a autoestima, a felicidade, né? E também quando ela recebe um convite para um churrasco, ela não rejeita, ela sai mais de casa. Então isso dá um ânimo para viver mais e aproveitar melhor a vida, né? E para o senhor também a satisfação, né? Eu fico... Quando eu entrego um tratamento, eu fico muito feliz. Devolvendo a alegria, né? A autoestima que a Grazi falou. Agora, voltando ainda, quando a Grazi falou lá de trás, que a gente... essa coisa de tirar os dentes, sentiu dor de dente, vai lá, extrai, tá resolvido. Hoje, vocês fazem de tudo para não te extrair, né? Recuperar o dente. É isso? Sim, é isso mesmo. A nova odontologia é isso, né? A nova odontologia é essa. Porque tem alguns que estão realmente... Não tem jeito, mas os que tem a gente quer manter o máximo. E o implante também serve para manter os dentes. Que às vezes a pessoa perdeu um dente, às vezes vai usar um root, por exemplo. Aqueles grampinhos que acabam corroendo os dentes e forçando os dentes. Existe isso ainda? Tem muita gente que ainda faz. É mesmo? Tem muita gente que ainda faz. Tem até uma moda de um flexível e tal, mas que no fundo é a mesma coisa. Doutor, o implante, vou voltar aqui e dizer que a gente vê aquele sorriso bonito hoje assim. É o que eu penso, acho que todo mundo comenta. Tem sorriso feio hoje que não tem dinheiro, né? É verdade. Porque eu já vi cada transformação assim, de não acreditar. Quer dizer, tem dinheiro, você tem um sorriso, está garantido, tá? Mas, e como que é a segurança desses dentes? Porque o cara vai continuar chupa-cana igual do outro, natural, ou não, ou você tem os cuidados? Então, tem que pensar o seguinte, os dentes naturais não aguentaram a cana. Ah, boa! Aí. Então, até os dentes naturais quebram, se roer osso, essas coisas, a durabilidade vai ser menor, né? É uma prótese. Então, não... Mas ainda assim, a segurança é a mesma do dente natural? É muito próximo. A gente fala que é 90%. Ah, tá ótimo então, né? Fica fixo, a pessoa pode mastigar, fazer força, que não vai machucar a gengiva, não vai sair, né? Nessa pergunta do Lucas, aí fez o implante, né? Colocou a prótese e tal. Existe também depois um acompanhamento, né, doutor? Tem que ficar voltando, é anual, é semestral, como é que é? Exatamente. No início, primeiro ano, como é fixo, é uma ponte, então eu tenho que ensinar ela a escovar, porque às vezes, assim como acontece nos dentes, muitas vezes a pessoa escova muito bem, escova todo dia, mas tem um lugarzinho ali que ela esquece, que passa batida. Aí é naquele lugar que ela dá problema e ela fala, eu escovo todo dia, tenho tanta atenção e mesmo assim tive problema. Então por isso que tem que estar voltando dentistas no mínimo uma vez por ano. Aí depois a gente eu recomendo de 3 em 3 meses no primeiro ano e depois a gente vai aumentando para 4 em 4, 6 em 6, até ela estar higienizando perfeitamente. E ainda na pergunta de Lucas, tem prazo de validade? Cuidando direitinho para sempre ou uma hora ou outra vai ter que trocar? Fazendo isso, os implantes lá, a parte da base, né, como o Lucas falou, é para sempre. Se não tiver nenhuma inflamação, ela dura para sempre. Agora, os dentes, eles desgastam. Então, hoje, os dentes que eu uso, eles têm uma média de durabilidade de 8 a 10 anos. E eu falo isso porque eu troquei agora casos que eu fiz há 10 anos atrás, que eu troquei os dentes. Mas é bem fácil, é só tirar e colocar outro. Só tirar e colocar outro. E a nossa integração continua? Continua. Porque não precisa fazer mais nada, enxerto, nada disso. Está ali, está garantido. Exatamente, a base está pronta. Então, o que pode acontecer o quê? De trincar o implante, a parte de dentro, ou é mesmo a parte externa do próprio dente? O implante, assim, depende muito da qualidade do implante, né? Tem muitas marcas. Eu uso, por exemplo, uma marca que ela dá garantia vitalícia do implante dela. Olha.
Porque é uma marca muito confiável, nunca tive um caso de problema desse. Olha, que bacana isso. Nunca tive. Mas eu já vi muitas fotos de colegas, de pessoas que quebraram o implante, tiveram que tirar e fazer outro. Lucas, eu não sei Até também. porque bruxismo, né? Uma coisa que também pode acontecer. Existe um ritual na clínica do doutor que é jogar a dentadura na lixeira. Eu tava Pô, só... joga na lixeira, Isso. melhorou. Porque lá não tem galinha. Eu tomo aqui, ó. Na época que a minha avó, né, quando eu era bem pequenininha, não sei se você passou por isso, Lucas, se você tinha avó assim, que colocava a dentadura no copo com água. Ah, nossa, muito. E a gente, às vezes a minha avó até pedia, pega a minha dentadura pra mim e tal. E quando eu vi no doutor que é o ritual da jogar, aí o doutor fala assim pra paciente, joga fora, dá tchau pra Dá ela, tchau. né? Tem que dar tchau ainda. Tchau, nunca mais. Doutor, chegou nesse ponto de jogar a dentadura no lixo e dar tchau, ali a autoestima já tá lá em cima, a paciente já tá indo embora feliz da vida, né? Não, aí é uma alegria, né? Até o coração ficou mais leve até, né? Que bacana. De jogar fora e saber que não vai mais passar por... A pessoa vai na praia, a onda leva embora a dentadura. É verdade, tem muito desses casos. Mas para chegar ao ponto de jogar a dentadura no lixo, passou um processo. Como o Lucas estava falando agora, só tem um sorriso, né? Não tão belo quem não tem um bom dinheiro. Mas a gente está falando de idosos. Seus pacientes são de 45 anos, né, para cima. Normalmente esses idosos são aposentados. É flexível? Dá para todo mundo ter? Existe uma forma? Existem vários tipos de materiais, assim, que dá para todo mundo ter? Existe, sim. Existe basicamente 2 materiais, né? Que é a porcelana, que são os que realmente vai ter uma durabilidade muito maior e tem um trabalho mais delicado, mais fino, ele mantém o brilho com o tempo, né? Mas tem o de resina, que é o que a maioria das pessoas fazem, que também tem um resultado muito bom e vão durar bastante também. Doutor, falar também dos exames. Os exames não são tão baratos, né? Por exemplo, para saber se a pessoa ainda tem osso, né? Estrutura óssea, é uma tomografia, tudo isso, como funciona? O paciente ele tem um tempo para poder estar entregando os exames, para poder estar fazendo, tem um período para poder concluir o tratamento? Ou vai de acordo também com a condição financeira de cada um? Isso tem a flexibilidade, é conversado, mas assim, o tempo de exame já se tornou muito mais em conta do que era há 10 anos atrás. Os tomógrafos hoje é muito rápido o exame. A tomografia odontológica é muito diferente da tomografia médica, né, que a pessoa deita e... A odontológica ela fica sentada, passa uma máquina, 5 minutinhos, pronto. Em 3 dias está no meu consultório, não precisa nem ir lá pegar. Já manda por e-mail para mim. Perfeito. Agora, doutor, outra pergunta é o seguinte, muitas pessoas procuram por estética, né? Não tá legal, né? Mas também tem aqueles que, por acidente, é diferente? O cara sofreu um acidente e tá lá, perdeu o dente, quebrou e tal. É a mesma forma o tratamento? Tipo assim, do que aquele que vai procurar, quer melhorar o sorriso? Aí depende um pouco do tamanho do problema. Do trauma, né? Que teve. Recentemente, tive um paciente que caiu da escada e 2 dentes entraram, assim, né? E aí eu consegui colocar um aparelho e botei de volta no lugar e ele não perdeu os dentes. O próprio dente? O próprio dente. Consegui. Mas não afeta a raiz? No caso dele, milagre não aconteceu. É abençoado. Porque podia acontecer também de ter que tirar aquele dente Se e tivesse que implantar. tirar, e teria que fazer um enxerto ósseo, implantar. E com relação à rejeição, doutor? Isso é bom você falar porque é um grande mito, né? Muitas Isso. pessoas falam isso. Porque 99% do plano dá certo. 1% que não dá certo, às vezes, o meu amigo fez e rejeitou e não sei o quê. Mas não existe alergia e não existe rejeição ao implante. Por exemplo, o implante é igual é um osso que está cicatrizando, um braço, por exemplo. Ele tem que ficar ali 100% parado. Se ele sofre, se a pessoa morde alguma coisa desavisada e faz uma forcinha nele, ele mexer um pouquinho, o osso não cola nele. E aí ele pode soltar. Aí prejudica a ossa integração, né? Exatamente, que é a ossa integração. Mas aí é só tirar, fazer outro no mesmo lugar, tomar os cuidados que vai dar certo. Entendi. Agora, claro que a gente está falando aqui que o senhor atende muito a melhor idade, né? Isso é muito legal.
Mas também existe uma idade, tem paciente que chega lá novo e você olha, eu quero trocar, quero colocar implante. E existe uma orientação com relação a isso, idade mínima? A idade mínima, assim, a pessoa tem que ter terminado o crescimento ósseo, então mínimo 18. Mas tem alguns casos que, por exemplo, a pessoa que não formou o dente dela, né? Tem alguns casos assim. Mas eu recomendo pelo menos 22 anos para fazer o implante. Entendi. E eu sei de casos de pessoas que vêm, é muito comum isso, né? Que vem de Europa, vem dos Estados Unidos, para passar aqui uma semana para poder fazer todo o seu tratamento. Porque financeiramente compensa e a gente sabe que a odontologia brasileira ela é muito bem vista, é muito conceituada no mundo. E isso ainda acontece? Acontece bastante, hoje até mais, né? Quanto mais o pessoal faz, mais outros vêm e quer fazer igual. Amanhã mesmo eu vou fazer um caso de lente de contatos, né? De uma pessoa que vem de Portugal para fazer esse tratamento. Então, aí o que fez? Ela já passou todo o material dela de exame. Você tem isso? Assim, ou é feito aqui também? É feito aqui também. Nesse caso, ela ficou 15 dias, que ela já tem família, já é acostumada a vir. Sim. E dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo. Mas se quiser também, mesmo de lá, pode fazer lá o exame e te mandar, você já vai saber como é que tá a estrutura daquela boca, como é que tá... Bom, os dentistas de lá já sacaram isso, né? Já, né? Olha isso. Então, eles têm uma resistência em impedir o exame lá. Se a pessoa for já na clínica sem uma requisição dos dentistas de lá, ela não consegue fazer. Então, já tá mais comum do que a gente imagina isso. Então os dentistas de lá já não fazem, não deixam. Olha isso. E... outra coisa, o enxerto imediato. Enxerto não, implante imediato. Implante imediato. É quando, por exemplo, tem nesses casos de que a pessoa já usa dentadura. A gente consegue fazer um implante e se ele ficar bem firme ali na parte óssea, por exemplo, aqui na parte de baixo, praticamente 100% das vezes a gente consegue. Na parte de cima, uns 70%. E já fazer uma prótese provisória fixa no mesmo dia. Ou até a gente pode fazer um molde, combinar com o laboratório, em 2, 3 dias já entregar a prótese definitiva pronta. Nossa! Finalizada. Então, às vezes a pessoa mora no interior do estado ou de fora e a gente faz isso. Os 45 dias que tem, tá ligado ao implante já total, já ou concluído, ou ainda tá nessa fase de provisório? Essa de 45 dias é o tempo da calcificação do implante, a osseointegração. O implante que eu uso, que eu estava comentando, ele em 45 dias está calcificado. Então, se ele não ficar bem firme ali na parte óssea, a gente espera esse período e aí coloca o dente depois desse período. Quer dizer, nada é tão demorado mais, nada é né, não se espera mais tanto, né? Verdade, antes era caso de 1 ano, às vezes até mais. Ainda existe, mas são raros. Né? O senhor falou aí também antes sobre as lentes, né? Tanto os implantes, tanto os dentes quanto as lentes, eu já tenho colega, né, que fez e a gente tomou, parece aquela coisa, a gente até colocou o apelido de Mentex. Mentex. Tecla de piano? Tecla de piano, exatamente. E para chegar a natural, é o quê? Existe uma paleta de cores? Como é que é feito isso? Aí é talento. Talento puro, né? Talento puro, porque também tem o gosto do paciente, né? O gosto do cliente. Tem gente que quer ficar igual o Firmino, né? Igual o Firmino, exatamente isso. Tem gente que quer aqui, fazer o quê? A gente faz o que o cliente manda. Mas o normal é aquele que fique mais próximo ao natural. Exatamente. Não é isso? O mais próximo do natural possível. Aí a tecnologia 3D tem auxiliado muito nisso, fazer mais fino possível e... Por exemplo, as lentes, elas são um pouco transparentes. Então, quando a pessoa tem um dente muito escuro, às vezes tem que usar uma coisa mais opaca. Então, tem todos esses detalhes para não desgastar muito o dente. Então, cada um caso tem que ser bem minucioso nisso. Entendi. E qual é a segurança e o tempo também das lentes? Eu sei que é um material muito fininho, né? É bem fino, mas depois de cimentado, ele tem uma aderência muito forte.
Mas mesmo assim é tudo cuidado, né? Tudo cuidado do paciente. Tudo cuidado do paciente. Tem que saber que não é a mesma coisa do dente natural, né? Não tem certas coisas que têm umas limitações. Entendi. No início, quando as pessoas estavam colocando lentes, não sei se ainda continua, falava muito que afinava o dente, né? Para poder encaixar. Tem isso, desgastava o dente, desgastava, né? Eu vi tem também isso. essa história. Assim, porque é tudo marketing, né? Tem alguns casos de pessoas que já têm dente naturalmente mais... Ele não formou, ele chama dente conoide, né? Que é mais fininho. Então, nesses casos, que são a minoria, não precisa desgastar nada. Então, a pessoa pegou um caso desse e fez aquele auê todo, falando que não precisa desgastar nada. Mas não é a realidade da maioria, né? Então, o desgaste é muito menor do que já foi um dia. A técnica mais antiga tinha que desgastar 2,5 milímetros. Hoje, uma faceta desgasta 1 milímetro, às vezes menos que isso, 0,7 milímetros. Então, é um desgaste pouquinho, mas ainda existe. E se amanhã ou depois, então, ficar sem a lente, vai dar para ver esse dente desgastado, assim, vai ficar uma estética feia, né? Aí tem que substituir por uma outra, né? Ou seja, colocou a lente, tem que manter. Tem que manter. Porque não vai ficar legal o sorriso depois, exatamente. Né? Doutor, com essa evolução na odontologia, a gente percebe que até por conta também da evolução também da melhoria da água que a gente consome, que a gente bebe, agora vem com flúor, aí já tem muito tempo e tal. E tem a parte da odontologia e da odontia, ela diminuiu bastante, né? A parte que tem cárie diminuiu. Sim, diminuiu bastante. Bastante, né? Por conta desses cuidados, a água melhorou, essa coisa toda. Mas eu vi um amigo falando, dentista, que esse melhorou bastante. Mas o que se tem agora, por conta também da facilidade dos fast foods, você mastigar menos, talvez você não tenha pego que você é novo, mas a gente comia muito, mordia cana, né? Mastigava mais, né? Agora tem muito dente para a boca, né? Tem muito dente para a boca, porque parece que ficou pequena, mas porque hoje o ser humano ele mastiga menos, né? A comida está mais fácil, né? E aí aumenta a parte da ortopedia dos dentes, que é o ortodontia, né? Isso. Que é aquele apiamento dos dentes, porque é muito dente para pouca boca. Isso, daí é muito da genética, né? É muito da genética, não é muito do hábito, né? Mas aí essa parte já mais para os mais novos. Os mais novos. Mas então, eu também fiz especialização em ortodontia, então, por conta disso. Às vezes a pessoa, mais por causa do desarranjo dos dentes que a pessoa de mais idade tem. Então perde um dente, os outros começam a se mover. O de cima desce, o de baixo sobe. Então eu preciso alinhar eles, consertar eles primeiro para receber o implante e não ficar como eu vejo muito assim, aquela montanha russa, né? Um tá lá em cima, aí você olha o sorriso da pessoa, foi feito assim, né? Igual uma onda, né? E isso não traz longevidade, né? A pessoa faz, quebra um lado, faz, quebra o outro. Então ela não trata como um todo, né? A boca é uma função, é um órgão. É um órgão e tem que ser tratado como articulação, tudo como uma coisa só. E quando não está alinhado, pode causar até outros problemas, né? Exatamente, dores tudo, articulares. Né? Articulares e tudo. Bruxismo. Sim. Tudo isso. Dente é uma coisa muito séria, né? A gente sabe que, às vezes, por conta de uma infecção num dente, já teve o caso de artistas, de pessoas que já tiveram problema na cabeça por conta do dente. Nós temos uma amiga, a gente não vai citar nome, que agora, também. 2 semanas atrás, ela baixou o hospital e ficou internada. Por conta de um siso, né? Foi por conta de um siso. Então, sim, assim, dente é algo muito sério. A gente estava conversando até aqui antes de começar a gravar sobre bactérias boas, bactérias ruins, né, que tem na boca, né? A mordida tem que ser certinha, né? Porque às vezes alinhada, a pessoa, né? Ela não mastiga direito porque a mordida dela tá torta, né? E tudo isso a gente às vezes nem percebe. Meu dente não tá doendo, então tá tudo bem, né? Mas não é bem assim, às vezes né? Só mastiga de um lado, aí começa a dor naquele lado, né? Às vezes um problema mesmo no estômago, como a gente estava falando de um dos pacientes seus, né? Que tinha problema porque mastigava mal, né? Às vezes tá engolindo, às vezes, um alimento inteiro, uma carne, um churrasco, né? Imagina anos isso, né?
anos e anos. E a saúde começa pela boca, né? Não é clichê, a saúde né? não é clichê, realmente começa pela boca, né? Ali, Agora, a gente conversa muito sobre raspar a língua também, né? A Sim, gente tem o hábito, né? sim. A gente às vezes estava conversando, aí uma vez eu conversando com o Lucas, eu já tenho esse hábito há muito tempo. É um hábito muito saudável, né, doutor? Raspar a língua, assim, manter a língua também higienizada? sim, com certeza. Raspar a língua Tem gente que escova e acha que tá tudo bem, mas o ideal seria mesmo raspar? ou a escolação resolve também? Sim, eu faço também. Principalmente na parte de trás, né? Mais onde fica a garganta, né? A escova não chega. Então tem aquele raspadorzinho para tirar aquela... Às vezes ficam umas colônias de bactérias ali, né? Que pode causar dor na garganta, né? Então, você que fala muito, né? Como jornalista, Verdade. Então tem que manter a garganta bem... Tem até um nutrólogo, um médico na internet que eu gosto muito de seguir, ele fala assim, quer saber se você está com saúde? Olha a sua língua. Porque a língua fala muito, né? Tireoide e muitas outras coisas. Mas principalmente essa marca. Às vezes tem, né? Uma saburra, algo branco ali, amarelado. E raspar a língua é saúde. Não só raspar a língua como fio dental, né? E às vezes a gente deixa essas práticas, né? Vai lá, escova rapidinho e acha que já é suficiente. Eu falo que assim, que não usar fio dental é igual você tomar banho e só lavar a parte de cima do corpo. Porque o fio dental chega em lugares que a escova não chega, né? Então, muita gente que tem problemas de cárie entre os dentes é porque não passa fio dental. E tem que virar um hábito, né, doutor? É uma rotina, assim, no dia a dia. Porque assim, por exemplo, o pessoal fala de limpeza no consultório. Fazer a limpeza no consultório, beleza, fez. Almoçou, jantou, 3 horas depois tá cheio de bactéria de novo. A limpeza mais importante é em casa, não é no consultório. Doutor, agora uma curiosidade minha aqui, né? O sujeito fez o implante, né? E daí passou o tempo e sei lá, esse cara talvez seja fumante, ou então nem seja fumante, mas aí esse dente dele, ele perdeu... Agora aqui, ó. Agora, aqui, ó. É o servidor gosta, de água oficial. Tá vendo aqui? Olha lá, o doutor já sabia. Aqui, é um prazer, já trouxe o copinho pra cá, porque eu sou o cara, eu sou o garçom aqui da bancada. Doutor, põe pra mim também, por gentileza. Claro. Ó. Claro. Como não? Aqui, ó. E essa aqui é a água. Você esqueceu especial. de falar que eu sou a sua repórter preferida. Tem que falar pro doutor. Só tem você, né? Mas tudo bem. Doutor, e aí o seguinte... eu tava falando, aí o cara colocou implante, tá lá, colocou 10 implantes, tá bonitão, sorriso, tal, e vai passando o tempo, tal, aquela cor já não é aquele do começo. Por alimentação, por ele talvez ele ser fumante. Ele tem que trocar esse dente ou ele pode colocar uma lente por cima desse dente implantado? Pode? Ou não aceita? Não, aí seria melhor trocar mesmo. É melhor trocar? Assim, a porcelana, ela tende a durar mais o brilho dela. Mais de 10 anos. Mas com o tempo vai acontecer em algum momento. E aí é melhor trocar o dente inteiro. Porque a lente não resolve? Até porque, assim, não tem... Porque é uma porcelana, né? Então, aderência porcelana com porcelana não é tão igual a da porcelana com o dente. Entendi. Então, para evitar essa linha de pode soltar e tudo, fica mais resistente trocar o dente inteiro. Entendi. Isso é comum isso acontecer de trocar esse dente porque perdeu a cor? É comum, tem a cor não, mas assim, lasca, a vida útil, tem uma vida útil, né? É igual a porcelana de casa, né? Ela vai formando microtrincas dentro dela e uma hora às vezes solta, às vezes, comendo coisinha boba, às vezes solta uma lasquinha. Não é que o material é inferior, é porque faz parte. Faz parte mesmo. Faz parte. Lucas, hoje a gente tem um material que chama que é zircônia, que ele é branco, mas ele é tão duro igual o metal. Olha. Quando a gente vai desgastar, ele sai faísca até. Olha, Então esse material de zircônia hoje é que dura mesmo. É muito duro, muito resistente e não tem o perigo de ficar escurecendo com o tempo também. A gente percebe também no próprio Instagram que tem pacientes seus hoje que te viram criança, né? Lá no seu bairro. E como que é essa satisfação de estar cuidando deles, assim? Tem uma senhora que tem um depoimento que ela fala, eu vi o doutor pequenininho e hoje ele que me deu o sorriso de volta. É uma satisfação muito grande, né? É uma satisfação muito grande, assim. Muitos... tem uma história ali, né, do meu avô, que era muito ativo ali no bairro, né? Então, muitos, assim, chegam, conheci seu avô, conheci o seu pai. Que legal. E isso é uma satisfação muito grande, com certeza. E você
já chegou a atender paciente que era paciente do seu pai, família, deu continuidade com vocês? Muitos mesmo. Principalmente no início, quando eu comecei, né? É que o meu pai, antes de ter o dele, há uns 40 anos atrás, ele tinha ali um consultório ali, improvisado ali, e eles tinham essa referência, assim, né? Aí quando... E ele também é carequinho igual eu, aí o pessoal achava até que era a mesma pessoa. Ah, assim. é mesmo? Que bacana isso. Que bacana isso. Doutor, a gente sabe que para o sucesso de um tratamento, de um implante, de aquele sorriso perfeito, tem que ter uma harmonia bem legal entre o dentista e o laboratório, não é isso? Sim, tem que ter uma... E como é que funciona isso? A decisão final do senhor. Né? O controle de qualidade é meu, né? É seu, né? O que vai para a boca, a responsabilidade é minha, não é do laboratório. Então, e é importante mesmo ter essa sintonia com o laboratório, né? Já conhece, né? Com certeza. A linguagem fica mais fácil. Sim, hoje com a tecnologia 3D é muito direto, né? Muito rápido. Também com eles? Também. Você consegue fazer isso tudo, mandar tudo online? Manda foto do paciente para eles, ele já casa o modelo digital com a foto e já planeja, então... É difícil dar errado. É difícil, assim, às vezes acontece. Às vezes acontece coisa mínima, porque você está falando de coisa... Mas assim, os erros que acontecem é mínimo também, assim, é aquele detalhezinho que a gente vai ajustando para chegar na perfeição, o máximo possível, né? Então, e assim, hoje, a conquista do sorriso perfeito está muito mais fácil do que, sei lá, 15 anos atrás, né? Muito mesmo, né? Assim, tanto de comodidade, eu prezo muito também pela harmonia, assim, de mim com o meu paciente também, né? Porque se a gente estava falando no início dos traumas, né, do passado, eu procuro fazer tudo num clima mais leve, assim, não ser tão formal. Doutor isso, doutor aquilo. Sim. A maioria assim, doutor, você tem idade para ser meu filho, meu neto, eu vou chamar de você, vou chamar de... Fica à vontade, né? E bota aquela musiquinha tranquila. Na cirurgia a gente dá um remedinho para a pessoa dormir, não lembrar de nada. Quanto tempo que essa pessoa dorme com esse remedinho? 1h30. Mas tem que fazer tratamento? Pode me dar um lado daquela descansadinha? O doutor meio sério olhando aí agora. Eu me interessei, às vezes, sabe, daquela cochiladinha. Agora, como o Lucas estava falando, o Lucas acabou de falar do sorriso perfeito. O que é um sorriso perfeito na sua concepção? Isso. Porque hoje nós estamos falando muito de estética, né? Sim. Lente, tudo muito lindo. Tem que pensar na função mastigatória, tudo isso, né? O que é um sorriso perfeito na sua concepção? Ótima pergunta. O sorriso perfeito é aquele que reflete a personalidade da pessoa. Então, o que muita gente não sabe é que os dentes eles transmitem uma personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais... um senhor que é mais sério, que é mais... tem uma postura, assim, geralmente tem uns dentes mais quadrados, mais retos. Olha isso, que legal. Então, assim, quando ele dá um sorriso, a pessoa observa, instantaneamente ela já tem aquela impressão dele. E uma outra pessoa que é mais extrovertida, geralmente tem uns dentes um pouquinho desalinhados, um lateral mais assim, uma diferença na altura. Então, a pessoa que já olha para o seu sorriso já tem uma impressão instantânea. Que é a identidade, né? Que é a identidade da pessoa. Então, isso tudo a gente pode... eu procuro ter um contato maior na hora de escolher os dentes por causa disso também. Para a gente ir montando de acordo com o que a pessoa olha no espelho e fala, esse sorriso sou eu, isso é meu, não é de mais ninguém. Exatamente. Então, em cima disso aí, acontece muito em salão de beleza, né, Grazi? As pessoas chegam e falam, olha, tá também estético, assim, olha, leva uma foto de alguma pessoa, alguma personalidade, fala, eu quero ficar desse jeito, eu quero esse sorriso aqui. Não é assim, né? Não é assim. Você acabou de falar que não é assim. Não é assim mesmo. Quando eu caí na besteira de tentar fazer isso, não deu certo. Então, pois é. Não é assim que funciona, né, doutor? Não funciona assim, não. Fica estranho, né? Muita gente, quero dar Xuxa. Pois é. Só serve na Xuxa. Só serve na Xuxa, bom exemplo, exatamente. Serve você. E ali, a gente, sem falar assim, aquele dentinho da Xuxa, é o dentinho da Xuxa.
e está muito bem para ela. Exatamente. Né? Isso é muito Doutor, interessante. é fácil consertar uma mordida, por exemplo? Às vezes a pessoa tem uma mordida desalinhada, torta, ou só mesmo com aparelho, mas ou não, dá para consertar, fazer aquela pessoa mastigar de novo? A gente já não está falando nem só de implantes aí agora, mas às vezes a pessoa tem uma mordida desalinhada, às vezes ela sente alguma dor, tem muito bruxismo. Dá para consertar isso no consultório? Na maior parte dos casos, sim. A parte da... Tem duas que a gente chama de... Tem a ortodontia, né, que é mover os dentes, e tem a ortopedia, que aí é mover a base óssea. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma mandíbula muito para frente, aí já é... Essa é ortognática? Aí já é ortognática, aí não tem... Que é fantástico também, que né? é fantástico, maravilhoso. É fantástico. Em alguns casos, quando é pouco, dá para compensar, mas alguns realmente é só com ortognática mesmo. Eu tenho um amigo que eu fiquei um tempo sem vê-lo e ele tinha um queixo considerável, sabe? Quando eu encontrei, o que houve com você, cara? Ortognática. Ele falou assim, olha que fantástico. E tem uma outra também, que é a correção da gengiva, né? Tem gente que sorri, fica com a gengiva muito exposta, tem como... Sim, esse é bem legal. Tem umas pessoas, principalmente pessoal de descendência negra, né? Tem um excesso de gengiva muito grande. Sim. Então, a plástica gengival é uma coisa bem leve, assim, tem um pós-operatório bem rápido e faz uma diferença muito grande no sorriso. Ou seja, a modernidade hoje, né? Desde alinhar a mordida, a diminuir, né, a aparência da gengiva e por aí vai, né? Dá para fazer de tudo. Dá para ter um sorriso perfeito, né? Dá sim. Doutor, então, a gente sabe que a sua especialidade é implante, né? Isso. Mas clínico geral só atende lá também? Chega alguma situação? Ainda chega, assim, Mas eu tenho me indicado mais como a família de dentista, né? Indico mais a doutora Maiara. Sim. Que ela é especialista em canal também. Entendi. Aí eu já deixo mais para ela fazer a parte. Mas então, chegou ali no consultório e consegue resolver tudo. Consegue. Né? Desde aquele paciente chega com a dor, ou é aquele que quer sair com aquele sorriso de galã, né? De Hollywood. Exatamente. É bacana, né? Sorriso da Xuxa. As esposas querem consertar o marido. Isso. Agora, mas isso, né? O sorriso rejuvenesce muito, né? A gente percebe isso. É impressionante, rejuvenesce sim. Muita coisa mesmo. Às vezes, a gente tem até alguns cursos, né, que a gente faz, tem uma brincadeira que eles colocam assim, olha, botam uma foto assim. Aí uma pessoa de um lado com um sorriso perfeito, mas tá sem a sobrancelha, tá sem não sei, um monte de coisa. E aí bota o outro, a pessoa tá normal, só que sem o dente da frente. Aí dá aquela... Caramba, né? Na hora, né? Na hora. É perceptível, Lucas, você viu que o tempo passou, a gente só falando de implante praticamente? Como Olha só, é verdade. Olha lá, o tempo tá lá, tá marcando. Mas você sabe, e tá vendo, isso que a gente fala, o podcast te dá essa liberdade, né? De aprofundar papo, né? mais e de saber. Tá vendo como é que o papo é bom? Eu falo quando eu assisto muito futebol, quando a partida tá boa, passa rápido. Eu achei que não ia conseguir falar tanto, mas... No início agora tá achando que foi assim, É verdade. Doutor, mas a gente não pode deixar de falar que o doutor, ele dá consulta no próprio bairro que mora, né? Ali vizinhos, né? Que te viram criança. Mas tem muita gente que agora assistindo o podcast vai querer também, né? Ir no consultório, esse público 45+, né? Deixa aí para quem está assistindo endereço, como que funciona a triagem, a questão da idade. Se tiver 89 anos, está tranquilo. Doutor Victor é o dentista da melhor idade. Melhor idade. 89 anos, tem problema não, dá para ir. Legal, vou deixar aqui meu telefone então, é o 99668-7799. E aí a gente fica ali na Rua das Palmeiras, em Tararé, em frente à praça. É bem fácil de achar, entrando pela Reta da Penha, pelo Leitão da Silva, é só ir reto, que chega ali facinho. E a gente tem muitos pacientes também que vêm da Serra, que vêm de Cariacica, que vêm de Guarapari, e até mais longe. Essa semana mesmo eu atendi uma de Santa Teresa. De Portugal. De Portugal, da Espanha. Ora, pois. Vizinhos, às vezes, de muro, que já viram de muro também. Que bacana. Isso, a gente tem essa equipe bem familiar, bem acolhedora. Se você tinha algum trauma, assim, ou quer superar isso, pode chegar, ficar à vontade, que a gente vai procurar fazer o seu tratamento com o máximo de paz possível, sem fazer você sofrer. Tem um remedinho para dar aquela relaxada. Doutor, olha só, uma satisfação imensa em tê-lo aqui com a gente no DessaCast.
E o tempo está ali, ó, 50 minutos, quase 50 minutos, e a gente teria muito mais o que falar, porque o papo foi muito bom, muito agradável. Eu costumo dizer, quando uma partida de futebol que eu gosto de assistir está muito boa, você não viu o tempo passar. E é o que aconteceu com a gente aqui. Quase mesmo tempo, né? Exatamente. E assim, estão fechando assim com um gol de placa. Foi muito bom tê-lo aqui, né, Graça? Verdade, doutor. A gente já gravou, né, para o programa Destaque, mas foi tão mais rápido, né, na TV. E hoje a gente aqui conversando como a gente aprende. Parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns pela escolha, né, do público-alvo, porque você lida com pessoas que às vezes estão desacreditadas, né, que já a autoestima já foi embora, e muitos falam, pra quê? Já estou no fim da vida. E devolver essa alegria é muito bacana. E devolver, né? É literalmente devolver o sorriso. Exatamente. Parabéns, doutor. Muito obrigada pela participação. Obrigado. É por isso que eu acordo todo dia de manhã e vou trabalhar feliz, para o dia que segunda-feira é o dia que eu mais gosto. Que lindo, que bacana. Parabéns. Foi um prazer. Mais uma vez, obrigado, doutor. E esse foi mais um DestaCast, um espaço reservado para você trazer sua história, se apresentar, seu produto, sua marca. É isso aí, Lucas. Lembrando, quem está em casa, se inscreva no canal e também ative o sininho para toda vez que tiver aqui um podcast novinho, você vai receber aí a mensagem e vai estar acompanhando a gente, né? É isso aí. Porque aqui no DestaCast você é o destaque.